Olá, eu sou Jeremias Gomes, obrigado, que bom que você está aqui com a gente, né? Mais um Alesp Cidadania que está no ar e a gente vai falar da paternidade socioafetiva. Muita gente acha que ser pai tem a ver só com o DNA, com o sobrenome no registro, né, gente? Mas não, quem é que está presente, quem dá amor, quem cuida? Esse também pode ser reconhecido como pai. E o melhor, esse reconhecimento não é só afetivo, ele é legal também. O ordenamento jurídico brasileiro já prevê a paternidade socioafetiva e isso garante direitos para a criança e também para o pai. Mas como é que isso funciona? Quem pode pedir esse reconhecimento? É isso que a gente vai entender hoje com os nossos convidados especialistas. Já está aqui com a gente o Dr. Daniel Mota de Oliveira, ele é advogado especialista em direito de família. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Jeremias, tudo bem? Muito prazer, muito obrigado aí pela oportunidade. E com a gente também uma psicóloga, não pode faltar, né? A Ana Paula Manzoli. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Jeremias, é um prazer estar aqui com você. Ô, Ana Paula, deixa eu começar aqui com você, né? Porque essa questão da paternidade socioafetiva, a gente vai falar das questões jurídicas, né? Já teve... Como é que é isso na sua experiência? Primeiro fala um pouquinho de você, né? Que é sempre bom a gente entender um pouquinho se no consultório, se você tem uma linha, com quem que você trabalha, e depois a gente vai falar um pouquinho da sua experiência nesse campo. Com certeza. Bom, eu sempre percorri a minha carreira de quase 20 anos nessa área de família, né? Então, eu fazia muita orientação em escola para pais. Então, essa sempre foi uma questão que esteve presente, né? Dessa parentalidade, dessa presença, né? Biológica ou não, né? Quem é que vai assumir as responsabilidades, né? Então, isso sempre foi uma questão que eu sempre trabalhei, sempre cuidei. E hoje, a gente, né, tem essa possibilidade, né? O doutor pode falar melhor, do pai que não é biológico assumir. Sempre teve, né? Porque o padrasto, o papel do padrasto, da madrasta, enfim, sempre é uma coisa que existe e sempre existiu, mas hoje tem essa questão de assumir realmente com todas as responsabilidades. Eu sempre me preocupei com essa questão, né? Porque a partir do momento que a criança não tem a presença do pai biológico, né? Às vezes falta essa presença paterna na vida dessa criança, ela sente falta e ela questiona isso, e ela busca isso. Não, isso a gente vê que assim, é uma questão que às vezes se leva para a vida inteira. Se você, por exemplo, não sabe quem é o seu pai, por exemplo, você leva, às vezes a pessoa está já idosa e fica com aquilo, enquanto não resolve, é uma coisa realmente complexa, por isso que tem psicólogo para resolver. E mudou muito, né, doutora, porque... Se a gente pegar as outras gerações, né, era aquela coisa mais, o pai e a mãe, talvez não tivesse o pai ou a mãe, mas não tinha tantos casamentos. Hoje é tudo muito rápido, mudou muito aí nos 10, 20 anos, né? Mudou muito, né, o perfil das famílias e hoje nós temos também muitas comparações, né, e está muito fácil. Uma criança, por exemplo, ela tem acesso à rede social, ela tem... Então, as crianças mesmo já sabem, né, o que para ela é normal, seria legal, o que não é. Antes a gente comparava com os nossos pares ali, né, com os amiguinhos da escola. Só um parêntese rápido que me lembrou na cabeça, uma mãe falando para mim, falou assim, e ela é uma pessoa religiosa, eu falei, a minha filha chegou, isso quando ela era adolescente, faz muitos anos, né? Mãe, todas as minhas amigas são separadas, só na classe só eu que ainda tenho, né? Como é que é isso, né? E a mãe levou um susto, assim, tipo assim, é um outro normal, né? É um outro normal. E tudo bem, né? Eu acho que a gente não precisa ficar num relacionamento, né, que não está indo bem. Correto. Às vezes, eu recebo muitas perguntas sobre isso, de muitas pessoas falando assim, eu fico no meu relacionamento, eu não me separo por conta dos meus filhos. Eu não acho que isso é bom. Né? Porque o filho está tendo uma visão do quê? De um relacionamento falido? Então, eu não sei se é positivo assim. Então, por isso que eu acho que não é porque é pai biológico que ele tem que estar ali. Né? Ele pode estar fazendo o papel de pai sem estar no relacionamento. Isso já é um ponto. E aí tem aquela pessoa que entra, às vezes, então, separou, ou então o pai biológico nunca fez esse papel, essa presença na família. Então, de repente, a mulher conheceu um parceiro que quer, que está afim, que está disposto, né, muito, muito mais do que o pai biológico. Então, por que não? Só que eu penso que isso tem que ser com tempo, com muito cuidado, né, com um olhar muito clínico para isso, né? Não basta a pessoa gostar de criança,
né? Tem gente que, eu gosto de criança, mas uma coisa é você gostar de criança, outra coisa é você conviver com uma e ser responsável por ela. É muito mais complexo. E todo o relacionamento, a intimidade é muito complexo, né? E isso não é só dentro do casamento, é no serviço, até, enfim, é tudo... Só que aí, quando vai para a área jurídica, aí complica, às vezes complica, às vezes descomplica também, né, doutor? Com certeza. Fala um pouquinho também, obrigado mais uma vez, doutor, para estar aqui com a gente. Fala rapidamente da sua trajetória, para depois a gente entrar nesses meandros aí dessa questão da afetividade, da paternidade. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Gerê. Eu sou advogado militante na área de família há mais de 15 anos, especializado em família e sucessões. Então a gente pega muito questões de divórcio e inventário. E eu tenho adotado hoje uma linha do consensual. Eu não acredito muito no litígio no judiciário, acho que não vale a pena para ninguém. Então eu tenho uma linha de fazer os casais, mesmo que estejam se separando, adotar uma linha mais de amizade para poder seguir a vida deles de uma forma mais tranquila e poder cuidar dos seus filhos, com isso podendo adicionar, né, um bom trato com seus filhos e uma dinâmica melhor entre eles. Entendeu? De vez em quando o senhor indica um psicólogo, fala, passa no psicólogo vocês também, que é importante. Eu, em caso próprio, lá em casa são 4 psicólogos, né? Porque a gente tem o meu psicólogo, da minha esposa, da minha filha, e agora a gente também, para aprender a conversar, agora também estamos com um psicólogo entre a gente. O psicólogo é maravilhoso. Eu falo para todos os meus clientes, porque quando chega o cliente lá com uma causa de divórcio, e de inventário também quando falece, eles vêm muito fragilizados. É antes de acontecer e tal, então existe a necessidade do empoderamento da pessoa, de não passar mais naquela situação e ter que resolver. E também existem questões de como vai ficar. Então, não adianta só o advogado ir lá e fazer a dissolução da união. Tem que ter um psicólogo também para ajudar essa pessoa a nova dinâmica da vida que ela vai enfrentar. É muito então, legal. Nossas áreas, a área de família principalmente, trabalha muito junto com o psicólogo. Agora, doutor, juridicamente é nova essa questão de poder se reconhecer um filho que não seja biológico? Sim. O direito de família vem evoluindo muito com o tempo. A gente se fala de multiparentalidade, que é essa questão da socioafetividade. Tem a questão das famílias que são diversas, poliamor e tudo mais. Esse já é uma coisa mais avançada, que para mim também ainda tenho que ver com... Mas existe e tem que tratar, porque né? a gente aprende vendo a situação em si. Então você fala, o poliamor, a multiparentalidade é difícil, mas quando você vê funcionando naquela família, você fala, realmente, é possível. É interessante. Você sabe, abrir um parênteses, eu fazia reportagens de casas, entregas, então eu quando eu cheguei, assim, comecei a fazer, eu imaginava aquela família assim, mãe, pai, os avós, tudo... Mas não encontrava uma. Era tudo assim, era só o avô, era uma família que... Então mudou muito assim, né, a construção, né? E o direito tem que estar preparado, a psicologia, as leis aqui, a gente está numa casa legislativa, então a gente tem que estar preparado para a realidade, né? Do que vem mudando. Você né? veja, antigamente você só poderia fazer isso com adoção. Sim. Mas quando você tem adoção, perde o poder parental do outro. Então você pedia para adotar a criança e aquele pai não poderia se manter. Se cancelava o registro do pai biológico e se fazia uma adoção em nome de terceiro do interessado. Entendi. Hoje, com essa questão da multiparentalidade, reconhecimento socioafetivo de parentalidade, a pessoa vai no cartório, pai e a mãe biológico, a criança maior de 12 anos, vai lá, os 3, mostra provas que aquilo existia um vínculo mesmo afetivo. E o registrado vai lá, mostra para o Ministério Público, se tiver tudo ok, se faz o reconhecimento. A criança fica com 2 pais. E pode ser 2 mães também? E 2 mães também. Ah, que interessante. Para mim é tudo bastante novidade. Com direitos... isso? Sim. De quanto tempo até aqui, mais ou menos? Eu acho que são mais uns 4, 5 anos que a coisa ficou dessa tem forma. Até... Hoje já é comum. Só que precisa do reconhecimento dos 2 pais, pai e mãe biológico. Então, doutora, basicamente, vamos pegar um caso assim mais simples para a gente entender. O que acontece na prática, né? Tem um casal, digamos que eu me separe e aí eu esteja com uma outra mulher, ela já tem um filho. Aí eu quero reconhecer esse filho que não é meu e aí eu vou ter que ter o reconhecimento da mãe desse filho, que eu estou com ela, e do pai biológico. É assim que funciona. Parece simples igual você falou, né? Primeiro, porque às vezes gera um conflito com o pai biológico. Né? Eu, por exemplo, sou separada do pai do meu filho e quando nós fizemos o divórcio, a primeira coisa que ele me falou foi:
Só que eu não quero ninguém fazendo o papel de pai do meu filho. Isso né? é muito comum, já ouvi, gente, isso é muito comum. Exatamente. Claro que isso no calor também daquele tempo, do momento, enfim. Mas acredito que se eu chegasse para ele hoje, né, e dissesse, olha, tem uma outra pessoa que quer assumir, né, esse papel, seria complicado. Então, hoje meu filho tem um padrasto, mas que isso é bem claro em casa. Ele tem o pai, né, o pai é responsável pelas partes, né, não só as partes legais ali, jurídicas, enfim, mas também pela presença, porque ele, ainda bem, né, bem participativo e tudo mais. Mas o padrasto faz um outro papel ali, né? O padrasto entra a serviço do pai. É muito interessante isso. Quando as coisas são saudáveis, né, esse movimento acontece de forma natural. Então, um aceita o outro ali, fica tudo bem. Mas, como eu te falei, às vezes não é tão simples assim. Então, às vezes tem um conflito do pai biológico que não quer. Às vezes não quer exercer o papel, de fato, né? Às vezes ele quer ser apenas o provedor, mas também não quer ninguém ali entrando e fazendo aquele papel. Então, isso complexo. Fica bem, às vezes, confuso, e principalmente para a cabeça da criança, né? Ainda quando tem dois brigando por ela, ainda é menos pior do que quando não tem ninguém. Né? Porque os dois estão interessados. E existe de tudo, né? No conhecimento da senhora, tem que ter um tempo, não dá para delimitar um tempo, 1 ano, 2 anos, assim, mas também não pode ser muito rápido essa decisão, né? O relacionamento em si, né, quando eu falo, eu atendo muitas mulheres e eu falo do relacionamento em si, ele tem que ter um tempo para acontecer, né? Às vezes a gente se precipita, a gente não conhece a pessoa, a gente acha que conhece. Então eu sempre sugiro, né, para que a pessoa conheça primeiro esse parceiro, né, dê tempo ao tempo para as coisas acontecerem, para depois ela inserir a criança nesse contexto. Porque, a princípio, tudo é muito legal, no começo é tudo muito gostoso. Então, a pessoa, eu adoro criança, quero conhecer os seus filhos e quero entrar na sua vida, eu quero assumir. O grande problema está aí, que eu vejo nas relações. E aí entra com tudo, do mesmo jeito que entra com tudo, sai com tudo. Né? Então, a gente não tem um tempo determinado, mas eu costumo perceber nesse tempo, e com os estudos também, que você conhece minimamente uma pessoa ali entre 6 meses e 1 ano, né? E tem gente que 1 semana já está morando todo mundo junto, 1 mês, e aí depois fica, na cabeça da criança fica muito E depende muito complicado. do diálogo, porque às vezes a pessoa passa 10, 20 anos junto e não conhece o outro. Isso acontece também, né? Também acontece. Como é que é essa conversa, doutora, em casa, assim, para não haver traumas? Porque pode acontecer a criança, ela já foi, digamos, abandonada, ou o pai não quer estar muito presente. Aí ela vai, a mãe entra num segundo, mãe ou pai, entra num segundo relacionamento. Aí começa aquele padrasto, ele tem como pai, ou aquela madrasta, ele tem como mãe. Daqui a pouco vai embora, não quer mais. Aí é a segunda perda, né? Como que tem essa conversa? Principalmente com a criança. Porque pode acontecer, né? O relacionamento realmente pode não dar certo. Mesmo que já esteja há bastante tempo, demorou para conhecer, fez tudo certinho, mas de repente, ali no dia a dia, vê que não é isso. Então, eu penso que preparar a criança para a vida é fundamental. Né? Então, você vai preparando a criança para as perdas que pode acontecer dela ir embora. Então, assim, reforçar a autoestima da própria criança. É legal, a pessoa entra para acrescentar a sua felicidade, mas não que você não tenha nada sem ela. Isso acho que serve para o relacionamento, isso serve para a criança também quando entra uma pessoa na vida dela. Olha, é muito legal com ele, mas eu tô aqui, né? A mãe está ali presente. Então, você tem as coisas, a mãe luta e batalha para dar o melhor que ela pode para o filho e não jogar toda a responsabilidade, porque a questão, às vezes a pessoa joga toda a responsabilidade nas costas dessa pessoa que está entrando. Então, a criança fica totalmente dependente. Né? Então, a minha vida era sem graça. De repente, entrou uma pessoa aqui, agora eu passeio, agora eu vou... Então, isso é complicado. Então, eu sempre falo para reforçar. A mãe, ela não precisa exercer os 2 papéis, ela não precisa ser pai e mãe, mas ela fazendo um bom papel de mãe, fazendo o melhor que ela pode ali, para a criança também fica melhor. Né? Ela sabe que essa pessoa indo embora, a vida continua, a vida segue, porque a mãe está ali presente. Entendi. Doutor, fique à vontade para falar. Eu tenho algumas questões, o senhor fala da que o senhor achar mais interessante. A gente falou aqui que é a paternidade, quem pode pedir o reconhecimento, como funciona o processo de reconhecimento, em quais situações um juiz pode negar o reconhecimento da paternidade. Então, dá uma introdução aí para quem está nos acompanhando, que está nesse processo, qual é o caminho que ele tem para trilhar. A pessoa que... Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa falar, a socioafetividade, ela acontece. Antes da questão registral,
ela acontece. Então, independente, o tribunal fala em 2 anos, socioafetividade, 1 ano e meio, principalmente para questões de união estável. Então, quando que existe uma relação de namoro, começa a virar uma união estável? 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio, pessoas morando juntas, tal, se cria laços de afetividade, a ponto daquilo, em vez de ser um namoro, virar uma união estável de fato, sem contrato. Então, acho que para a criança também pode ser mais ou menos vista essa data, mas a socioafetividade, ela acontece. O padrasto ou a pessoa mais próxima, ela acaba participando da rotina da criança naturalmente e com o tempo ela começa a ver que aquela criança é muito mais que um enteado para ela. E a gente fala enteado, mas são N situações que pode-se haver a socioafetividade. Mas o mais comum seria o enteado. E daí, às vezes, sendo o pai ausente ou não, a coisa acontece. E às vezes existe um certo preciosismo do pai biológico, às vezes não é tão presente, então o cara acaba ocupando esse local, né, de pai, e às vezes tem uma briga judicial para isso acontecer por vaidade. Porque para criança, imagina, você ter 2 pais, uma coisa maravilhosa. Parece uma coisa que é difícil, mas talvez só entre o pai biológico e o outro pai. Mas para a criança, ela tem 2 pessoas que vão zelar por ela, que vão poder sustentar ela no futuro num caso de dificuldade, que a apoiam, 2 direitos sucessórios. Então é uma questão curiosa. Às vezes é bom tirar um pouco esses ciúmes e tal, o seu espaço, ele vai estar lá independente de ser pai biológico ou pai registral. Está tudo certo, você faz o seu papel lá. Mas eu tô com 2 profissionais aqui que são essenciais nessas relações. Mas eu acho que, não sei, posso chutar, acho que 90% não procura um advogado nem um psicólogo antes, ou não sei. Procura quando já a coisa, né? Porque se procurasse, talvez nem precisasse ir para a justiça, né? Eu digo assim, tanto nas questões jurídicas e também nas questões dos bens, né? Porque no momento, digamos, que chegou o momento da separação, se tem um acompanhamento psicológico já, sei lá, 6 meses antes, não é tão traumático. A criança também entende, todo mundo está mais ou menos ambientado, como é que está mais ou menos, não está. E juridicamente também queria que o senhor falasse, porque os bens também se comunicam, né? O senhor falou a questão da união estável, você pode fazer um contrato que fala, olha, não é união estável, a gente está até morando junto, mas a gente não quer constituir família, queria que o senhor explicasse. Sim. Como é que fica essa relação? Porque é difícil, né? São muitos componentes. Sim. Os bens, a questão emocional, vou ficar, não vou ficar. Então complicado. Exatamente. Existe ao contrário, não só o pai querer registrar, mas como a criança, que geralmente não é mais criança, é adulto, querer ser registrado por alguém que às vezes nem vivo está mais. Isso acontece e isso pode ser válido. Olha. Porque se aquela pessoa falecida tiver uma relação de filho com essa pessoa, ele pode pedir o reconhecimento pós-mortem de uma paternidade socioafetiva, uma maternidade socioafetiva. Mas aí tem comunicação de bens também? E daí tem comunicação de bens. Geralmente se busca herança. Entendi. Tem coisas morais, falar, não, aquela pessoa realmente era meu pai, então eu queria ter ela registrada no meu nome, que registrasse a minha pessoa como filho. Mas tem questões patrimoniais. Uma pessoa muito rica, uma pessoa que eu já vi também, um filho de um empregado muito próximo, que convivia naquela casa, que era muito rica e que começou a ser cuidado dava escola, plano de saúde e tal. Quando você vê, virou um filho, um herdeiro daquela família muito rica. E aí pode ter pede lá no falecimento, ou a própria pessoa reconhece por testamento ou por outra forma, que pode se reconhecer. E é lindo de acontecer, às vezes dá uns problemas judiciais, dos herdeiros não quererem, mas se for essa verdade mesmo, é uma briga que vale a pena, porque... Entendi, interessante, são muitos, bem complexo. A gente já vai daqui a pouco para o intervalo, mas doutora, fique à vontade se o que vier pela sua cabeça, porque vocês estão na prática ali acontecendo, mas eu vou tirando minhas dúvidas, que eu espero que seja aí também dos telespectadores. Eu queria saber mais dessa questão, esses casos podem ser tratados assim, dá certo um encontro com o psicólogo de família, de terapia de casal, que vai o filho também, ou tem que ser coisa separada? Não, eu penso que quando está todo mundo junto, a comunicação, né, porque aí você trabalha essa comunicação, porque você escuta todos os lados, né? Então a terapia de família ela é muito funcional, muito válida. Às vezes no individual eu convido a família para participar, dependendo da situação, né? A pessoa não me procurou para terapia familiar, mas em alguns casos a gente
vamos combinar aqui que eu acho que a sua mãe, seu pai, o padrasto, tem que estar todo mundo junto. Na mesma sessão ali? Para participar na mesma já lava sessão, a roupa suja. Porque já lava a roupa, porque aí tem a mediação, porque eles fazem isso sem, como você falou, Gerê, que as pessoas não procuram a terapia, elas só vêm procurar quando a coisa já está pegando fogo, quando já esquentou. Acontece com os advogados também, né? E advogado é a mesma coisa. Então, eu sinto muito que não procurou para prevenir. Então, vamos remediar. E remediar é lavar roupa suja, né? Mas depois organizar também, colocar cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu papel. A hierarquia da família que é muito importante, né? Porque tem o respeito, né, dos mais velhos. E aí, aquele que chegou primeiro, né, o pai. Desculpa, dá para fazer uma abertura, por exemplo, conversar com uma criança, claro que a criança depende se a criança é adolescente, né? Mas o psicólogo explicar, olha, hoje a situação está assim, mas se de uma eventualidade de o seu padrasto ir embora, você está preparado? Não tá, é assim mais ou menos que se trata? Não, a gente trabalha com essa questão da autoestima dessa criança, ela não pode estar só vinculada às pessoas de fora. Tem que estar ela ali, né, fortalecida. Então, quando ela está fortalecida, é automático esse movimento. Ela vai se frustrar, porque a gente ensina a lidar com a frustração. Então, você vai trabalhando isso, porque não é só ir embora. Tem perder por conta de doença, de morte, né? Então, a pessoa precisa estar preparada para tudo isso, que é triste, mas é uma realidade. Né? Então, você vai fortalecendo ali aquela criança e sim, podemos entrar às vezes nessa questão, né, de, olha, está tudo muito legal, eu oriento, quando me procura para prevenir, né, no caso a pessoa, olha, eu quero apresentar uma pessoa para o meu filho, assim, então eu oriento fazer essa conversa, de falar, olha, a gente vai fazer tudo para dar certo, que foi o que eu fiz com meu filho quando eu me casei, né, na segunda vez, eu falei, olha, a gente está aqui querendo fazer tudo dar certo, né, para você, para nossa família, enfim. Mas pode acontecer também das coisas irem para um outro caminho. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Já estou te avisando, né, todos os cenários, todas as possibilidades. Isso precisa ser feito de uma maneira correta, no tempo certo, porque senão gera ansiedade e insegurança, porque a criança que já foi abandonada, às vezes pelo pai biológico, ela já entra no relacionamento com essa expectativa de que vai perder de novo mais uma pessoa. Mas se feito do jeito certo, no tempo certo, da maneira correta, facilita muito, né? A criança não criar essa expectativa do para sempre. A gente vai por um rápido intervalo e depois eu vou querer saber aqui da nossa psicóloga essas frustrações, se com o tempo a gente vai envelhecendo, se fica mais fácil ou se não, cada vez é uma novidade, né? Ela vai explicar para a gente. E com o nosso advogado a gente vai fazer um bate-bola depois, que tem muita questão aqui, olha. Quem pode pedir o reconhecimento, como é que funciona o processo, se o juiz pode negar ou não, quais são os direitos e deveres de um pai. Pedir esse reconhecimento, depois não quero mais, posso deixar também na justiça. Tem muita coisa que a gente vai falar depois do intervalo, eu volto já. Estamos de volta aqui no Alesp Cidadania falando sobre a paternidade socioafetiva, que hoje é uma realidade tanto jurídica, mas também com muitas implicações psicológicas. A gente volta a conversar agora com o Dr. Daniel Mota de Oliveira, aqui com a gente, advogado especialista em direito de família, e também aqui com a gente a Ana Paula Manzoli, psicóloga. Paula, você topa agora fazer aquele bate-bola bem rapidinho? Com certeza. Depois eu falei com o doutor também, que tem muita questão aqui da nossa audiência, né? A questão dessa paternidade, que quem acompanhou o primeiro bloco está entendendo, né? Como é que isso influencia o desenvolvimento psicológico da criança? Tem umas 10 aqui, vamos rapidinho. Bora. Pode falar. Você fez a primeira pergunta já? Como é que essa questão da paternidade socioafetiva no começo de um relacionamento, como isso influencia o desenvolvimento psicológico dessa criança, né, que está recebendo o padrasto, que agora e posteriormente ele quer reconhecer inicialmente. Enfim. Influencia demais, né? Faz diferença às vezes por toda a vida. Agora, se é positivo ou negativo vai depender de como que isso acontece, de quem que é essa pessoa, de como que é esse vínculo. Mas com certeza influencia, a criança vai levar por toda a vida dela, mesmo que esse relacionamento possa não dar certo, mas às vezes é um papel tão importante na nossa vida, como algumas pessoas que passam na nossa vida, né? Tipo avô, por exemplo. Eu não tenho avô presente,
mas fez um papel importante na minha vida que eu vou seguir levando isso no meu coração. Quais são os maiores desafios psicológicos para o pai socioafetivo? Aquele que não é biológico, tá? É um grande desafio. Já ouviu aquela frase, né? Você não é meu pai. Então... recorrente, né? Então isso pode ser, sim, muito desafiador, porque às vezes a criança ela tende a rejeitar, porque ela não quer ninguém com a mãe, porque ela não quer ninguém fazendo esse papel, ninguém nesse lugar. Então é um grande desafio, precisa ter muita paciência, muita flexibilidade e muito conhecimento, né, dessa relação, buscar ajuda profissional para poder fazer isso dar certo, né? Senão fica complicado. A outra pergunta é nessa sequência também, como trabalhar a aceitação da criança se ela tiver alguma resistência a esse pai socioafetivo? Um profissional da psicologia é muito importante, né? Sim, eu costumo dizer que a princípio ela não tem que aceitar, ela tem que respeitar. Respeitar que ali tem uma pessoa que está entrando nesse espaço, que está se relacionando com a mãe. Então, se ela começar com o respeito, né, ela não precisa amar essa pessoa, porque às vezes a pessoa já impõe, você tem que amar, você tem que chamar de pai, você tem que... E fica aquela coisa forçada. Então, quanto mais natural possível, é melhor. Então, sugiro só o respeito a princípio. Bom, a outra pergunta é nesse caminho também, o que fazer quando existe conflito entre os pais? Ah, não, essa aqui, conflito entre os pais, biológico e socioafetivo. Aí é os pais que não se entendem, né? Como que é? Aí é os pais que não se entendem e a criança pode ficar no meio disso. Eu não posso amar o pai socioafetivo, porque senão o pai biológico fica com ciúmes. Então, isso precisa ser, né, desenvolvido através de saber que cada um tem o seu lugar, cada um exerce uma função. E como eu disse no início, o pai socioafetivo, ele entra a serviço. Se ele tiver isso claro e deixar isso claro para a criança, eu não estou aqui para fazer o papel do seu pai biológico, mas sim para ajudá-lo no que for preciso, porque ele não está presente aqui todos os dias, né? Então, quando ele não pode, eu faço. Isso fica mais fácil, fica mais possível de adaptar. Agora, quando e aí todo mundo tem que entrar, exigindo... né? Porque vamos pegar uma questão, vai colocar o lixo para fora, né? O pai chegar já mandando, o filho não vai aceitar, né? O filho afetivo, né? Mas isso é uma construção. A mãe também vai entrar, falar, você tem que respeitar, né? É só um pedido, ele não está ordenando, mas aqui existe, né? Tem várias conversinhas que maneira como isso é feito, como isso acontece. Também não é legal aquele cara que chega querendo ser muito legal. Né? E não é a realidade dele. Né? Ele vai ter que ter ali os limites, tem os limites dessa relação. Então, querendo chegar no papel de amigo dessa criança, super amigão, sabe? Nem sempre funciona também, porque uma hora que a criança ela perde essa noção da hierarquia, né? Do respeito. Então, ele precisa chegar nesse papel de eu estou aqui, né, para fazer essa função, eu não sou o seu, eu vou ter um relacionamento de amizade com você, mas você não precisa me tratar como amiguinho, porque isso também não funciona, né? Você sabe que eu estava vendo um vídeo, já vou passar aqui para o doutor para ele responder várias questões, mas eu achei muito interessante que era uma técnica de negociação que eles ensinam em Harvard, e eles falam que a primeira coisa, eu esqueci o nome técnico, mas é fazer a pergunta. Porque ele tipo assim, você fala assim, ó, você vai pedir aumento para o seu chefe. Geralmente o que a pessoa faz, né, doutor? Doutor, trabalho aqui no escritório, já começa com os argumentos tudo errado. Já tem muito tempo, um argumento ruim, né? E daí que é muito tempo, né? Mas todo mundo gosta de mim, então já chega pedindo. E eles falam que o correto é fazer uma pergunta. Doutor, como é que é a política aqui no escritório de valorização, de crescimento da empresa? Então você passa para a pessoa a pergunta e o diálogo começa, né? Acho que na família é mais ou menos por aí também, doutora? Exato. Essa comunicação ela é muito importante, a comunicação assertiva, né? A coisa falada certa, no momento certo. Então, essa pessoa ela não pode chegar, né, assim, muito também criando uma expectativa de que vai ser bem recebida pelos filhos, de que todos vão me amar, enfim, aí já entra uma carência, né? Você está entrando porque você tem interesse ali no relacionamento, na família, mas às vezes você quer suprir uma necessidade, você quer suprir o filho que você não teve. Enfim, então isso fica mais complicado. Entendi. O ideal é indo aos poucos mesmo. Eu tenho várias perguntas ainda para a nossa psicóloga, mas deixa eu passar aqui para o doutor Daniel rapidinho. Doutor, o senhor já falou quem pode pedir o reconhecimento da paternidade, mas se o senhor quiser retomar, fica à vontade, né? Questão se precisa ser maior de idade, enfim, né? Qualquer maior de idade, de 18 anos, enfim, diferença de idade. E depois a gente falar um pouco como funciona o processo, né? Se é no cartório, se é na justiça. Eu vou explicar no geral, daí eu já falo do cartório da justiça. Existem dois tipos de reconhecimento de paternidade socioafetiva.
um extrajudicial e um judicial. Correto. O extrajudicial, o que seria? A criança tem que ser no mínimo 12 anos. Então, pai biológico e mãe biológica concordam que aquela relação existe um terceiro que pai ou mãe é e age como tal. Se tiver menos de 12 anos não pode? 12 anos tem que ser judicial. Ah, para tiver daí só com processo, entendeu? A partir de 12 anos pode ser extrajudicial, pode ser no cartório. Pode ser no cartório, mas todo mundo tem que estar concorde, entendeu? Não pode ter discussão entre os pais biológicos, tal, senão tem que ir para o judicial. E é uma grande diferença judicial e extrajudicial, porque o extrajudicial é muito rápido. A coisa acontece, cartório, 2, 3 semanas, eu acho que o cartório foi expedito, resolve, registro civil. Agora, se for para o judicial, tem N nuances, inclusive uma investigação social, uma investigação psicológica. Vai lá ver como é que é a casa, como é que é o trato desse pai, se esse pai realmente tem socioafetividade com o seu filho, o que o filho acha. Então é um processo muito mais burocrático. E ainda tem alguém que geralmente discorda daquele ato. Então tudo pode acontecer para não acontecer também. Aí e pode demorar quanto tempo? Mais de gasta-se ano? Anos a fio, anos e anos. Aí é ruim. Dependendo do fórum, a gente estava falando fora das câmeras aqui, como é difícil. Alguns fóruns são muito mais demorados que os outros, dependendo de onde cair a sua região, pode demorar anos a fio e não ter uma solução tão rápida. Por isso que é bom o psicólogo para ir lá conversar, ver se a gente se entende, que é sempre bom. Faz a pergunta primeiro. Como é que funciona o processo de reconhecimento? Isso pode ser diretamente. Em quais situações um juiz pode negar o reconhecimento de paternidade socioafetiva? Olha, o juiz, ele preside a ação judicial, então existe um conflito, não é um consenso entre todos que aquela socioafetividade existe, ou ocorre, ou tem intenção de dar essa socioafetividade do filho. O juiz vai analisar cada caso, as provas são muito importantes. Quais são as atitudes? É o que eu disse anteriormente. A socioafetividade, ela acontece. Antes do registro, ela já aconteceu. Então o juiz vai ver todo aquele núcleo de provas que vai ser juntado no processo e vai dizer, sim, existe uma socioafetividade acontecendo aqui entre pai e filho, e ela pode acontecer. Fala assim, não, a pessoa está fazendo isso por interesse de ficar mais perto ou tomar o lugar do pai, ela não tem intenção. E o mais importante de tudo, todas essas questões, o cerne dessa questão é a criança. É a criança. O juiz olha para a criança, principalmente. E a criança tem que reconhecer aquela pessoa como pai, entendeu? Antes de qualquer coisa, isso no judicial. No extrajudicial é mais fácil, o tabelião vai ver, o registrário vai ver e o Ministério Público vai analisar as provas, mas é um pouco mais tranquilo. Agora, no judicial, tudo vai ser visto e a criança é colocada no centro de tudo. Porque se aquela relação não for benéfica para a criança, não for bacana, ela não vai ser deferida. Direitos e deveres desse pai ou mãe socioafetivo. O direito de uma criança registrada socioafetivamente é o mesmo numa criança biológica. Direito a alimentos, direito de partilha, direito de cuidados, direito de sustento. Então, todos os direitos que uma criança biológica tem, a criança socioafetiva. Então, o pai socioafetivo, uma vez que ele reconhecer, ele passa a ter esses deveres também, inclusive de pensão, de tudo. Sim. Ele é o pai ali da frente, como se fosse o pai biológico. E de colocar a criança na escola, e de, acompanhar a saúde da criança e todos os outros. Um filho pode ter 2 pais no registro? Já explicou que sim, né? Paternidade socioafetiva dá direito à herança? Dá direito à herança, pode ter 2 pais sim, e a responsabilidade dividida entre os pais. Então, caso a mãe não esteja com nenhum dos 2 e a criança precisa de alimentos, vai entrar contra os 2, entendeu? Entendi. Uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva, pode ser desfeita? Eu creio que não, porque não existe fraude em paternidade. Você foi lá, é um ato de mera liberalidade, você vai lá, você quer reconhecer. Eu não acredito que haja possibilidade de cancelamento. Então, eu acho que é irrevogável. Separou. E creio que seja realmente. Entendeu? Entendi. Separou. Mas eu não quero ser mais pai. Nem era meu enteado, né? Nem era filho, né? Não tem essa, dele. Se reconheceu. E é um absurdo, porque a criança tem que estar no cerne. Imagina o trauma dessa criança de perder o registro do pai. É um trauma, entendeu? Se uma criança tem um pai socioafetivo, o pai biológico ainda tem obrigações legais? Aí o senhor explicou que sim, né? Sim. O reconhecimento da paternidade socioafetiva pode ser solicitado mesmo que o pai biológico seja presente na vida da criança? Pode ser. E naquele caso, se o pai concordar, pode ser extrajudicial, tiver maior de 12 anos. Se não, tem que ser judicial. E tem também uma questão, tem que ter mais de 16 anos por uma questão de diferença, né? De diferença, que nem na lei da adoção. Né? Existe um tempo mínimo de convivência para que a paternidade socioafetiva seja reconhecida?
O tribunal, em relação a essa questão de socioafetividade, fala em 2 anos, 1 ano e meio, mas pode ser mais, pode ser menos, a coisa acontece naturalmente. Né? Se a mãe ou outros familiares não concordarem com o reconhecimento socioafetivo, isso pode impedir o processo? Sim, vai para o judicial e daí o juiz decide. Ah, é? Se a sogra, a tia, qualquer um fala não vai dar certo, mas também não tão O que acontece? Nem tanto, né? Você, quando vai em cartório, você precisa de 2 testemunhas que vão atestar que aquela relação acontece. Quando vai para o judicial, vai ter testemunha para dizer se acontece aquilo ou não, entendeu? Então aquilo vai ser levado em consideração. Uhum. Tá bem. A criança tem que concordar com o reconhecimento da paternidade socioafetiva, independente da idade? Se ela for maior idade. De idade, com certeza. Se ela for acima de 16 anos, às vezes ela é ouvida no judicial, ela vai ser sempre ouvida. Ah, entendi. Bom, acima de 12 anos, né? Muitas questões bastante aqui legais para a gente poder entender, porque é bem complexo. Né? Doutora, a gente parou aqui, vamos continuar aqui. Né? Como a criança pode reagir ao descobrir que o pai socioafetivo não é seu pai biológico? Como a criança pode reagir ao descobrir que o pai socioafetivo, assim, no caso de... É parecido com a adoção, né? Que a criança é adotada e ela não sabe que ela é adotada. Então, ela pode reagir muito mal a isso. É importante essa comunicação, é importante quando ela vai entendendo quem é ela primeiro. A gente está falando de um bebê, talvez essa mudança aconteceu quando ele era um bebê, daqui a pouco... mas isso não é seu pai biológico. A hora que ela tiver ali um pouco mais, né, de idade ali, com 4, 5 anos, já começa essa comunicação. Tem que falar, explicar. Já começa essa explicação do jeitinho dela para ela entender, mas tem que falar, porque senão se sente traída, né? O melhor quanto mais transparência, melhor. Com certeza. Os filhos socioafetivos costumam ter alguma dificuldade em relacionamentos futuros por essa questão? Aí não dá para dizer, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, exato. O reconhecimento da paternidade socioafetiva ajuda na autoestima da criança? Com certeza. Como a mãe e os outros responsáveis podem ajudar a criança a se adaptar a essa nova configuração familiar? Com um diálogo, né? Com muita conversa. Essas reuniões de família, elas são muito boas para isso. Que está acontecendo cada vez menos, né? A gente está cada vez mais aqui no celular. Mais distante. Eu costumo dizer, orientar para marcar horário para fazer uma reunião de família. De sábado às Igual você 3 da faz tarde. uma reunião no trabalho, você agenda um horário para reunião de família e fala, a gente vai conversar hoje sobre determinado assunto. E cada semana, pelo menos uma vez por semana, a família faz essa reunião para uma conversa. E escolher o assunto. E quando não, para não terminar em briga, né? Então a hora que a coisa está esquentando, encerra a reunião, o que ficou resolvido? Por enquanto ainda não decidimos sobre tal questão, vamos para a próxima semana a gente fala mais sobre esse assunto. De repente fazer uma rotina, sei lá, sábado à noite a gente tem sempre um jantar, tem sempre o almoço de sábado, de Eu domingo. acho até melhor sem nada. É um suco, uma água, igual a gente faz uma reunião de trabalho mesmo, o foco ser ali. É bravo, hein, doutor? Tem que fazer um negócio sério ali, porque... Porque funciona, não funciona? As reuniões de trabalho, você faz a reunião, depois você sai para almoçar, porque aí você fica num clima mais descontraído no almoço. Então, você fala tudo que tem que falar ali e depois você almoça tranquilo. Eu sugiro isso e funciona muito, viu? O que mais, doutor? Anotar o que vai na próxima reunião, cada um trazer. Quais já são faz uma prévia? As emoções, as dificuldades, pauta. Por que não? Pauta mesmo. A gente trazer o que funciona de forma né, de forma profissional, a gente trazer o que funciona para a família e vice-versa. Né? Às vezes, coisas que funcionam na família funcionam na empresa, por que não trazer esse... E isso dá muito certo, sabe? Eu faço as primeiras mediações e depois a família segue fazendo e é muito gostoso. Mas aí um psicólogo começa primeiro para dar Não precisa, né? Por exemplo, se alguém estiver assistindo e já quiser colocar algum assunto em pauta, né? Olha, então eu vou marcar aqui, conversa com todo mundo, justamente porque as pessoas estão muito distantes, né? Então marca-se ali pelo WhatsApp uma reunião, né? Porque tem família que se comunica só pelo WhatsApp, enfim... Então, marcou a reunião. Mas como quebrar esse ciclo, doutora? Porque tem família que está acostumada a conversar muito. E tem aquelas que não conversam muito. E, de repente, do nada, quer começar a conversar, a pessoa fala, não, coisa chata não quero. Aí o filho já sai por uma porta. O primeiro tema seria, por que a gente não conversa? É o primeiro tema. Maravilhoso, gostei, né, doutora? É o primeiro tema. Uma das coisas mais difíceis nas famílias é conversar. É o diálogo, né? Não tem primeiro diálogo tema, por que a gente não conversa? Não tem diálogo. É interessante, É muito interessante essa questão da socioafetividade porque a coisa acontece. Então, nós adultos, como a gente tem uma experiência maior, a gente mistifica muitas coisas. Mas para a criança a coisa acontece naturalmente. Então, toda essa situação ela vai acontecendo.
E de repente aquela criança vê aquela pessoa como pai também, entendeu? E chama, né? Isso, chega a chamar de pai. Chega a chamar de pai ou não, ou trata como até melhor do que o do pai biológico. As coisas acontecem. E é isso que é maravilhoso na nossa vida. Porque as coisas vão acontecendo e daí você encara aquela realidade e daí faz o ato registral, porque é aquilo que acontece hoje em dia. Já está natural. Tem uma pergunta interessante aqui também, como a escola pode contribuir para a aceitação da paternidade socioafetiva? Então, na escola também é importante que a família tenha esse diálogo aberto com a escola. A escola tem que ser aliada à família e nunca ao contrário. Nunca para julgar as famílias, né? Porque às vezes a família tem receio de contar as coisas que acontecem em casa, porque senão vai soar como fofoca. Enfim, então é preciso ter esse diálogo com a professora, com a coordenadora, dizer o que está acontecendo, está entrando uma pessoa nova na família, assim, assim. De vez em quando ele vai buscar meu filho também. Não só as informações legais disso, mas também assim, a escola fica de olho no comportamento dessa criança, a escola sabe, olha, ele está mais ansioso, ele está com mais dificuldade aqui, porque está acontecendo, às vezes até alguma coisa boa, a criança ela fica tão ansiosa que ela fica ali com dificuldade, né, na escola. E às vezes é por um motivo bom, ela quer ir logo para casa, enfim. Então a escola precisa estar a par do que está acontecendo. Você ia falar alguma coisa? Só uma coisa que aconteceu comigo, eu achei muito interessante com a minha filha. A gente estava na escola dela e era Dia dos Pais. E daí tinha reunião dos pais. Reunião não, teve uma celebração dos pais. E uma das alunas da classe da minha filha tem 2 mães. E tinha uma mãe lá. Então eu achei muito interessante, um monte de homem e essa mãe lá. E eu perguntei para minha filha, mas você viu que a tal estava lá com a mãe dela? E a minha filha logo prontamente falou assim, não, é a mãe que faz o papel do pai dela. Ela é o pai dela. Ela já entendi. Cara, pra gente era diferente. Estranho, mas era diferente ter uma mulher lá e eu fiquei impressionado, mas eu tô acostumado já, porque eu trabalho muito com casais homoafetivos. Mas para minha filha era tão normal ela ter uma representação feminina como o pai dela, que é essa geração. Então, por isso que a gente vai evoluindo e eles já são evoluídos nesse sentido. Então. Por isso que algumas escolas estão trocando isso, né, para o Dia da Família. Dia da Família. Porque aí não coloca a criança ali também, né, comparando as diferenças. É o que a gente falou, a gente vai se adaptando porque as realidades, não dá para fugir da realidade. Como a paternidade socioafetiva pode contribuir para a saúde mental da criança? Se você quiser falar alguma coisa. Então, contribui, se for positiva, né? Se essa pessoa ela entra para somar, ela contribui muito. Porque essa postura, né? A pessoa que entra na família com uma postura de respeito, com uma postura de carinho, de amor, de partilha. Então, essa criança, ela aprende, ela tem ali como uma referência muito boa. Uhum. Agora, uma outra, essa é importante também. Quais sinais indicam que a criança pode estar sofrendo com a situação entrou uma pessoa nova na família, ela está meio estranha, então, tem algum sinal? Eu falei da escola, a escola costuma ser onde a criança mais representa aquilo que ela está sentindo. Então, o sintoma fica ali na escola. Então, às vezes a criança começa com algumas dificuldades no comportamento, no relacionamento, com algumas dificuldades até nas próprias atividades, ela fica ali com algum déficit, sabe? Aparentando algum déficit, ela fica hiperativa ou ela fica mais fechada. Então, o comportamento geral da criança vai demonstrando. A criança começa a se comportar de uma maneira estranha, diferente do que ela sempre foi, né? Então, tem algo ali acontecendo. Por isso, essa comunicação com a escola é tão importante. Porque, às vezes, a partir da escola, a mãe fica sabendo de alguma coisa do filho que ela convive ali o tempo todo. E, às vezes, a escola tem uma informação ali sobre isso, né? Então, a criança começa a se comportar de forma diferente. Às vezes, fica mais... Porque a criança não sabe expressar, né, o que ela está sentindo. Não estou gostando, não está legal, o ambiente em casa não está saudável. Mas ela fica agitada, ela fica impaciente, às vezes ela fica agressiva, porque ela representa esse espaço. Né? É muito complexo. Eu estava nessa semana, assim, esperando na clínica, né, e tinha uma mãe com 2 filhos. Irmãozinhos, você viu que eles eram parecidos. Aí um foi lá, deu um cascudo no outro e correu. A mãe não viu, foi lá abraçou a mãe, né? Eu falei, gente, como que era? É pequenininho. É muito complexa essa relação. Imagina quando entra uma pessoa nova na família, aí tem toda essa questão do ciúme, um monte de coisa. E tudo é muito conversa, né, doutora? Conversar muito. As mães conhecem bem os filhos, né? E os filhos também conhecem. E a gente subestima a inteligência das crianças, né? Às vezes a mãe já está nesse relacionamento, já inseriu ali, mas não preciso conversar com ele porque ele ainda não entende. Você que pensa que ele ainda não entende. Porque às vezes na terapia...
eles contam coisas que a mãe acha que ele está, nossa, não, ainda nem percebeu, nem sacou. A criança já está lá na frente, né? Enquanto a mãe está vindo com a farinha, a criança já fez o bolo. A gente vai caminhar para o final agora, passar a palavra aqui para o doutor Daniel, para arrematar também, doutor, fica à vontade. Eu mais como advogado, falar como pai, assim, às vezes está faltando mais atenção nos nossos filhos, sabe? A gente fica muito na tecnologia, muito nas coisas e a gente não dá atenção devida para eles. Então, para a gente olhar mais para os nossos filhos e ver o que faz ele sofrer, faz ele ser feliz e tentar trilhar esse caminho da felicidade e o que é melhor para ele. É difícil hoje a gente olhar para o filho, é difícil a gente olhar para a gente. Tanta coisa, né, que distrai a gente. Então vamos olhar mais para os nossos filhos, eles merecem. Eu acho que finalizou com... Eu me lembro de um livro que um camarada falou assim, que ele, visitando um grande empresário, ele falou, você olhava no escritório dele, não tinha as placas que ele ganhou, os grandes prêmios, nada disso. Tinha a foto do filho, do irmão, da família, que no final é o que conta, né, doutora? Então, é o que conta, esse tempo de qualidade tem que ser resgatado mesmo. É o que marca. Não é quantidade de tempo, não, porque de fato a gente tem que trabalhar e muito, né, para a gente conseguir dar o sustento para os nossos filhos, para dar o melhor. Mas é qualidade. Quando está presente, tanto pai socioafetivo quanto pai biológico, dá qualidade no tempo. Então, estou aqui, deixo o celular de lado. Filho, esse é o nosso tempo juntos, né? Então, passa ali um tempinho ali com o filho, mas realmente sentindo a presença dos dois. Né? É isso mesmo. Bom, queria agradecer bastante os nossos convidados aqui. Hoje a gente falou sobre essa questão socioafetiva, né, de poder, aquele que está entrando num relacionamento, já tem ali no casal, já tem um filho, ou mais de um filho. A gente falou pensando num filho que as famílias são pequenas, mas eles são 2, 3, 4, 5, aí a coisa fica mais complexa. Mas é tão bom assim a gente conversar sempre. Não deu tempo de falar, né, doutora, que a gente falava assim do preconceito também de procurar um psicólogo e de preconceito também de procurar um advogado quando está tudo bem, né? É interessante isso, né? Porque parece que a pessoa fala, mas meu filho está com saúde, né? Não importa, né? Psicólogo é para qualquer tempo, né? Já foi o tempo, né, que as pessoas achavam que psicólogo era para louco, né? Acho que é para todo mundo e a gente precisa desse autoconhecimento. A gente precisa de alguém de fora, às vezes, olhando para aquilo que a gente acha que está tudo bem. Para continuar, ou se for para não continuar, dos dois jeitos, o psicólogo eu acho que é bom. E o advogado também, né, doutor? Com certeza. Meus colegas advogados sempre falam assim, o pessoal geralmente procura a gente quando a bomba já explodiu. Aí a gente vai catar as migalhas, né? É bom procurar antes, né? Você sabe quando o cliente chega lá com alguma dúvida se quer realmente fazer ou não, eu mando ele para casa e pensar mais um pouco, ir numa psicóloga e lá na frente, se ele tiver certeza, ele volta. Interessante. Porque às vezes tem gente lá que você vê que não está muito... Quer, mas não quer, então espera. Isso aí só vem depois de muita experiência, eu acho. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Já ficou convidado para vários próximos, porque esse é um tema recorrente. Aqui na Lesp a gente tem a Comissão de Educação, de Saúde, que trata muito desses temas também, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima edição.